Muito bem, você está vendo então o vídeo que vai ser uma entrevista com o Rodrigo Paixão sobre vinhedo, tá? Então, antes da gente começar a chamar aqui o nosso convidado, eu vou chamar primeiro a secretária de Educação, Eliana Crispim. Eliana, você está por aí? Bom dia, Bruno. Bom dia, Rodrigo, Fabiano. Então, hoje nós vamos fazer essa nossa atividade da Secretaria de Educação, é nossa atividade da semana de comemoração dos 72 anos de emancipação política de Vinhedo. E para isso nós fizemos, como sempre fazemos, né, uma atividade pedagógica. Daqui a pouco o Fabiano, nosso diretor pedagógico, vai explicar essa proposta, mas eu quero contextualizá-la. Está dentro da nossa semana, então, da aniversário da cidade, e convidamos o Rodrigo Paixão, e hoje, que ele é mais conhecido como vereador, presidente da Câmara, mas hoje o nosso convite para o Rodrigo Paixão é enquanto escritor, enquanto professor. Essa obra do Rodrigo, que vai ser a base dessa conversa, é um trabalho mais recente, mais completo que nós temos na cidade sobre a história da cidade, né? Então, isso que nos motiva, que nos honra, e que eu quero começar agradecendo o Rodrigo, não só pela participação nessa atividade, que será para a nossa rede de educação, como quero, inclusive, parabenizá-lo e agradecer por esse trabalho de pesquisa, por essa produção que gerou esse livro. Então, nosso agradecimento e que possamos aí aproveitar ao máximo esse seu trabalho. Rodrigo, gratidão. Legal, vamos chamar agora, então, o Fabiano Berlini, que é diretor pedagógico aqui da rede. Salve, Fabiano. Oi, gente, tudo bom? Primeiro, gratidão pela presença de todo mundo, do Rodrigo principalmente. E aí, falando um pouquinho, acrescentando ao que a Eliana trouxe, a gente falou, o que a gente faz, né? É uma data importante, como que a gente conecta esse tema a algo que seja relevante para a rede, para os professores e principalmente para os estudantes. E a gente ficou pensando, seria interessante conversar com alguém aqui que tem uma propriedade, né? E aí o Rodrigo, como a Eliana já falou, é uma pessoa ótima, perfeita para essa finalidade. Mas, e as perguntas? Quais seriam as dúvidas dos estudantes? Nada melhor do que os próprios estudantes da rede. Como a gente está no momento de bastante trabalho, a gente pensou em como fazer isso como uma tarefa nossa aqui da Secretaria de Educação, de uma maneira que não sobrecarregue a rede, que não atravesse, né, o trabalho que está sendo feito como um todo. Ele está num momento muito desafiador, todos os professores estão trabalhando bastante. E aí a gente buscou, então, coordenadores e professores, professoras que estão mais disponíveis, que estão mais próximos da gente aqui, para a gente fazer um trabalho representativo junto com os estudantes. E aí foi a partir dessas pessoas que a gente levantou, junto aos estudantes de cada segmento, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e EJA, perguntas, para que o Rodrigo, então, leve aquilo que os estudantes, para quem está aí na nossa rede, seja o mais interessante possível. E é isso, gente. Maravilha, então vamos chamar o nosso convidado especial. Rodrigo Paixão, venha para a tela, meu querido. Tudo bom? Tudo jóia? Olá, professor Bruno, do CEFORMI, professor Fabiano, diretor pedagógico, e professora Eliana, secretária de Educação. Faço questão de chamá-los de professores, né, porque falar da história de Vinhedo é fundamentalmente também tratar das questões relativas à educação, né, principalmente numa data comemorativa, né, nesses 72 anos. É o momento da gente refletir, né, de pensar sobre a nossa cidade, e as escolas são espaços privilegiados para a gente fazer isso. Então, primeiramente, obrigado por mais uma vez estar aqui nesse espaço do CEFORMI, que é uma instituição, né, um espaço que eu admiro e que acho muito importante para a nossa cidade. E obrigado aí pela oportunidade, né, que a secretária de Educação e o diretor pedagógico estão aí abrindo
para a gente falar um pouquinho sobre a história de Vinhedo. Maravilha, o Rodrigo Paixão, que já é um convidado VIP, já a segunda participação dele aqui na Seformi. Vocês aí que tiverem, depois a gente vai colocar direitinho aí na tela, tiverem interesse de se aprofundar um pouquinho mais, ele já fez um podcast com a gente, falando da história de Vinhedo, né, com o tema do livro e tal, que é o episódio 6 do nosso podcast, HTP Áudio. Mas depois a gente fala dele um pouquinho, tá bom? Muito bem, então agora a gente se despede da Eliana, que ela tem alguns compromissos aí. Ficaremos eu, Fabiano e o Rodrigo para mostrar algumas surpresinhas aí pro Rodrigo. Tchau, Eliana. Eu vou... Calma, não dê tchau já. Eu vou permanecer mais um pouco, tá? Assistindo só, tá? Tá bom. Valeu, até mais. Fabiano, eu chamo aqui a nossa primeira pergunta, beleza? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é uma pergunta do Rafael, tá? Vou colocar aqui. Rafael, eu tenho 13 anos, Olá, meu nome é Rafael, eu tenho 13 anos, estudo na escola Jair Mendes de Barros. E, Rodrigo, a minha pergunta para você é: como que você decidiu escrever um livro sobre a história de Vinhedo desde a pré-história até os tempos de hoje em dia, né, de condomínios fechados, de prédios e casas? É isso. O vídeo está um pouquinho baixo, mas ele perguntou como que veio essa ideia de escrever o livro, né? Deu para ouvir, Bom, primeiro fantástico, né? Receber pergunta do próprio estudante, fabuloso demais, muito legal isso. É uma alegria, porque quando me convidaram eu achei que viria a pergunta por escrito, né? O vídeo é uma surpresa muito agradável mesmo, né? Então, legal, Rafael estuda na Jair Mendes de Barros, que é o nome de um dos primeiros prefeitos de Vinhedo. Então, Rafael, eu sempre tive uma curiosidade como essa que você está tendo, né? Era também a minha curiosidade desde a juventude, depois da idade mais madura, sobre várias questões, né, que a gente tem na ciência, né, de como que surge a água, né, de onde vem a água, qual é a origem da vida, né, os planetas, as plantas, essas várias curiosidades que a gente tem, né. E eu tinha também essa curiosidade há muitos anos sobre como surgem cidades. Afinal de contas, as cidades elas surgem do nada, alguém decide. E aí eu fui estudar o mestrado, né, sobre o desenvolvimento da Fazenda Cachoeira, de algumas questões relativas ao planejamento da nossa cidade, e eu resolvi ir mais a fundo, ir nos primórdios, né, e eu identifiquei que tinha coisas que não estavam bem explicadas, que não estavam contadas na maior parte da história oficial, personagens da nossa história que eu nunca tinha ouvido, etnias que não apareciam. Eu falei, olha, isso merece um livro. Eu conversei com uma orientadora minha na universidade, né, quando eu estava terminando o mestrado. Então, parte do meu mestrado acabou resultando aí na organização de um livro. Somado a isso, nós temos uma editora importante, que é a Editora Horizonte, que é da nossa cidade, que também abraçou a ideia assim, de uma forma fabulosa, sem pensar muito, assim, que era importante, gostou, viu o primeiro texto e falou, vamos fazer. Então, a ideia surgiu daí, de uma vontade da minha vida pessoal, de curiosidade mesmo, desde a infância, da juventude, com os estudos e com a vida política também, claro, né, como vereador e tudo. E isso é um produto que é esse livro aí que a gente vai conversar. Oh, que beleza. Curiosidade é uma coisa nata na molecada, né? Que Sim. bacana. Bom, a segunda pergunta é do Taylor. Ele faz duas perguntas, na verdade. A primeira já foi contemplada, mas ele já emenda uma nova aí para você. Vamos ver a pergunta do Taylor. Meu nome é Taylor Vassante, minhas perguntas são: por que o senhor quis escrever um livro sobre Vinhedo? Quanto tempo o senhor demorou para escrever o livro? Olha lá, o Taylor que é do Cláudio Gomes. Legal, Taylor. Bom, então a primeira eu já respondi, né, de como foi a construção da ideia do livro. E o tempo, claro que é relativo, porque tem aquele tempo que a gente se concentra, o tempo que você já tinha coisas escritas,
Mas foi mais ou menos um ano, né, que eu sistematizei ideias, fiz pesquisas, e foram pesquisas profundas, assim, como ir no Arquivo Público do Estado de São Paulo e olhar aqueles livros que a gente não consegue nem ler, que é em português, mas é em outra língua, porque o português lá do 1700 e pouco, do século XVIII, eu tive que pedir ajuda para quem consegue ler direitinho, né? Eu conseguia ver alguma coisa, mas outros eu precisei realmente pedir ajuda, porque é uma escrita em português, mas é um português que a gente quase não entende. Então, entre pesquisas, escritas, revisão, tudo, deu mais ou menos um ano. Legal. Trabalhão, hein? Trabalhando. Pergunta: qual foi das fontes, qual você considera que foi uma das mais importantes para você levantar informações? As fontes mais importantes. O Centro de Memória da Unicamp me revelou coisas muito importantes, que eu nem sabia da existência. Na verdade, o Centro de Memória da Unicamp estava quase fechado, falta de apoio e tal. Eu vi coisas lá, por exemplo, provas, né, de que existiam senzalas, escravos, açoitamento, morte de escravos aqui em praça pública. Isso é possível ver lá no Centro de Memória da Unicamp. Essa fonte aí as universidades, de uma forma geral, e os arquivos públicos, né, e aí sempre para a gente registrar a importância desses espaços, né, eu acho que eles foram os fundamentais, né, porque é ali que estava o material organizado, sistematizado, com possibilidade da gente estudar, né, o Museu da USP foi super importante, esse Centro de Memória da Unicamp e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Eu diria que de informações inovadoras que a gente nunca tinha visto foram nesses locais. Ô, Rodrigo, e esses locais, assim, eles são abertos ao público ou você precisa ter alguma autorização especial? Lógico, né? Agora, durante a pandemia, acredito que estejam todos fechados, mas num tempo normal, assim. Sim, são espaços em tempos de normalidade que, claro, você tem que ir lá justificar, né, que está entrando, fazendo uma pesquisa. Como são materiais muito sensíveis, por exemplo, essas cartas e outros documentos, para a gente pegar um exemplo do Centro do Arquivo Público do Estado de São Paulo, né, que é um local fabuloso, que todo mundo deveria conhecer, porque está ali a história viva da nossa cidade de séculos atrás, né, ninguém nunca viu. Eu tenho algumas fotos e tudo. Aliás, eu vou dar já que vocês trouxeram uma novidade, me pegaram de surpresa, também quero aqui deixar um anúncio, na verdade, que a Câmara vai anunciar agora, nesses próximos dias, né? Não sei quando cada um vai ver esse vídeo, mas a gente vai lançar o projeto Memória Legislativa, que vai recuperar fatos da memória da nossa cidade, e a gente vai ter um espaço físico e vai ter um espaço virtual também, né? Vai ter um site da Câmara do Projeto Memória, que é para a cidade de Vinhedo, uma contribuição da Câmara, que eu me lembrei agora, acho que é legal colocar e vai ser em primeira mão, né? Isso não foi nem anunciado ainda. Talvez vai ser meio que junto que a Câmara vai anunciar e vai estar no site do CFORMI no YouTube. Então, assim, são abertos, né? Nesse caso aí do Arquivo Público do Estado de São Paulo, você tem que falar lá, é um pesquisador, é um morador, seja o que for que tem tal curiosidade. Tem os cuidados, né? Tem que ter uma máscara especial, porque o material solta pó, solta películas, né? No caso, são livros históricos e tal. E assina lá um termo de compromisso, que se você for citar aquela fonte, se você for usar aquela informação, você tem que citar a fonte. E é óbvio que isso tem que acontecer por uma questão de ética, né? Mas são públicos, sim. Nossa, que bacana. Deve ser uma experiência incrível, né? Ter isso em mãos, né? Tá pertinho de algo tão valioso, né? Para a história. Sim, foi emocionante, né? E a CFORMI aí, a Secretaria de Educação, fazendo trabalho jornalístico, furo de notícia aí, trazendo novidade pro pessoal. Bacana. Vamos em frente, então, com o Robson. O Robson tem duas perguntinhas aqui para você. Deixa eu colocar na tela. Olá, vereador. Eu quero saber porque Vinhedo tem esse nome. Eu sou Robson Antônio. Olá, verdade.
Deu para entender a perguntinha dele aí? O Robson quer saber por que Vinhedo tem esse nome, é isso, né? Isso. Eu já vou emendar a segunda pergunta dele, que aí você responde tudo ao mesmo tempo, que tem tudo a ver aí. Eu quero saber por que Vinhedo é de aniversário, é dia 2 de abril. Tchau. Perguntas boas, né? Então. Nossa, que legal. Bom, por que Vinhedo tem esse nome? Não é tão óbvio assim, não, viu? Né? Porque poderia dizer, olha, é óbvio que tem uva, tinha uva, né? Algum adulto achando que tem uma resposta pronta e acabada poderia falar isso. Mas a pergunta dele é muito inteligente porque ela remete a outra busca histórica e o entendimento da razão do nome da cidade. Então, assim, quando as cidades são fundadas, geralmente você escolhe o nome em razão da sua característica, né? Porque tem alguma coisa ali da natureza, ou porque remete a um sobrenome de alguém que fundou, do primeiro descobridor, do nome do rio que passava por ali, do peixe que vivia nos rios ali, porque os índios tinham também nomes, né, para suas localidades, e algumas localidades do Brasil mantiveram os nomes que os índios tinham deixado. E, assim, Vinhedo tinha algumas possibilidades de nomes que foram debatidos no processo da sua emancipação, porque Vinhedo pertencia a Jundiaí. Então, quando foi fazer a sua chamada emancipação político-administrativa, né, um nome como se fosse a nossa independência em relação ao que o Brasil fez em Portugal, nós também tivemos em relação a Jundiaí. Esse plebiscito, no ano de 1948, debateu, entre outras coisas, também o nome. E aí tinha algumas possibilidades, né, isso que é interessante. Tinha uma possibilidade que era Arariuna, porque tinha uma visão errada, né? Hoje eu sei, né? A gente sabe que é equivocado, porque achava-se que os barões de Arari e de Araras haviam fundado Vinhedo, né? É uma coisa totalmente equivocada. O que a gente sabe que tinha aqui, na verdade, era a filha, o neto, né? Netos, filhos, desses barões, inclusive uma que faz parte da nossa história recente, que é a Dona Leontina Monteiro de Barros, né? Ela é neta de uma baronesa, aí sim. Mas esses barões não fundaram Vinhedo, né? Isso a gente descreve no livro. Colocaram também um outro nome curioso, que era Italândia, porque toda a nossa região aqui tinha muitas pedras, né? E pedra em tupi Ita, que é uma ideia de cidade das pedras, porque realmente tinha muita pedra em toda a região. E aí vieram vários nomes relativos à uva, fruta, que era Vinhalândia, Videral e, por incrível que pareça, Vinhedos, com S, né? O plebiscito foi feita uma reunião entre as emancipadoras, as pessoas que fundaram Vinhedo, e a votação foi a seguinte, né? Até deixei aqui, porque eu imaginei que era uma coisa que pudesse surgir. O nome que venceu foi Arariuna. E esse nome foi levado para a Assembleia Legislativa como um nome oficial, foi o nosso primeiro nome, inclusive. Aí um deputado descobriu, falou com esse pessoal que estava aqui na emancipação, falou, não tem nada a ver, não foram os barões que fundaram, porque vocês não pegam um dos nomes que já está aí sendo estudado sobre uva, que tem mais a ver com a história da cidade de vocês. E aí pegou o Vinhedos, né, com S, e no processo de registro ele tirou o S e virou Vinhedo, né, sem o S. Então, veja que não foi tão simples chegar até esse nome. O primeiro nome não foi esse, né, e tem um sentido para chegar até aí. E 2 de abril, o plebiscito foi em 24 de outubro de 48, e 2 de abril foi quando ocorreu a instalação do município, né? Teve a independência, digamos assim, e depois teve a instalação do município, que foi em 2 de abril de 1949, que foi quando o primeiro prefeito tomou posse, né? O Abrão A1, e quando os primeiros vereadores tomaram posse. Então,
nessa data, 2 de abril de 1949, foi efetivamente fundado o município de Vinhedo, né? O município de Vinhedo tem início com a posse do primeiro prefeito e dos primeiros vereadores, né? Aliás, esse é o nome da rua da nossa Câmara, né? 2 de abril, em razão justamente desse fato. Muito bem. Então, para você aí que está vendo o vídeo, poderia ter se chamado Arariuense, ser um arariuense, ou um italandense, sei lá. Talvez vinhedense é um pouco mais fácil para escrever, dá uma facilitada. Maravilha. Então, vamos agora para a Jennifer, lá do SIC. A Jennifer, que foi minha aluna no primeiro ano, galera. Ela está no 9º agora. Então, que legal. O tempo está passando aí para vocês, não para mim, só para vocês. Meu nome é Jennifer Nicole Eberli, estudo no SIC Eduardo Bunzano, estou no 9º ano. E a pergunta que eu gostaria de fazer hoje é sobre os condomínios. Quem teve a iniciativa de trazer os condomínios para Vinhedo? Quando foi e qual foi o primeiro condomínio de Vinhedo? A Jennifer aí. Uma pergunta boa, contundente, não é qualquer pergunta, não. Então, vamos lá, Jennifer. Sempre eu fico também fazendo esse tipo de pergunta. Às vezes ela tem uma resposta bem objetiva, tem um nome e tal, né? Então, quem descobriu o Brasil? Né? Quem fez o grito de independência e tal. Então, às vezes a gente tem um nome, mas aquele nome é a pessoa que ficou na história por alguma razão, mas não foi, muitas vezes não foi uma pessoa, né? Então, Dom Pedro I fez a independência, mas por trás dele ali tinha vários movimentos, muita coisa acontecendo e tudo mais, né? Em relação ao surgimento de Vinhedo é a mesma coisa, em relação ao surgimento dos condomínios é a mesma coisa, mas dá para responder. Primeiro, tinha um governo, que era de um médico, Dr. Manuel Mateus. Durante esse governo, começou-se a debater a ideia de trazer condomínios para a cidade. Então, acho que a primeira parte da resposta é essa, durante o governo do Dr. Manuel Mateus, né? Foi um governo de 1973 a 1977, né? Foi durante esse governo aí que se debateu a instalação de condomínios. Como era a ideia? A ideia era o seguinte: algumas pessoas que moravam na Grande São Paulo, ou em outras cidades grandes, mas principalmente na Grande São Paulo, procuravam espaços para moradia ou para lazer, para ficar nos finais de semana e tudo. E Vinhedo começou a ter essa inspiração, né? Aí teve um outro personagem também importante, que foi um prefeito que tomou posse em seguida, foi o José Gasparini, conhecido popularmente como Zé Gasparini, que também era um grande entusiasta, né? Estava na cidade, estava na política e tudo. Pessoas desse governo, o Zé Gasparini, naqueles anos, foram até os Estados Unidos conhecer o modelo dos condomínios de lá, principalmente de Miami, de alguns espaços que constituíam condomínios com essa ideia, né? Você morava numa cidade grande e queria um espaço tranquilo, né? Perto da natureza, para conviver, para descansar. E aí, essas pessoas trouxeram para Vinhedo essa ideia, né? Que Vinhedo poderia ser um espaço para descanso, né? Para receber paulistanos, né? Pessoas que tinham esse modo de vida, né, e que trabalhavam em cidades grandes ou moravam em cidades grandes, e com uma ideia adicional, né, que era o seguinte: isso poderia ser também uma fonte de renda para a cidade, uma fonte de receita para a cidade, porque os condomínios geram um IPTU alto, as pessoas, mesmo que viessem no final de semana, poderiam consumir o turismo, poderiam consumir a gastronomia da cidade, comprar coisas, usar dos serviços, etc. Né? Então, a ideia seria fazer dos condomínios uma atividade também econômica, né, de receitas para a cidade. Nesse sentido, surge o primeiro condomínio de Vinhedo, que foi o condomínio Marambaia, durante esses anos, né? Mas efetivamente foi durante o governo do Manuel Mateus, mas também com um impulso importante do Zé Gasparini.
Muito bem, espero que a Jennifer esteja satisfeita aí, que muitos dados aí, muitos nomes, muitos dados. Bacana. Agora vamos saber do Vitor uma pergunta que talvez você já tenha dado uma dica, hein? Você vai ver só. Vamos ver. Cadê o Vitor? Diz que o meu bisavô, Paulo Bertan, foi vereador. Eu sei que o primeiro prefeito de Vinhedo foi Abraão Aum, e que o atual, né, é o Dr. Dario. Mas como que eu faço para ter uma lista dos políticos de Vinhedo? Tem essa possibilidade? Onde eu posso encontrar isso? Legal. Boa, muito boa pergunta também. Bom, eu já falei, realmente, vai estar no site na Câmara uma página especial só para isso. Nós vamos resgatar a história legislativa e a história paralela da cidade, então vai ter isso de uma forma organizada. Mas já tem em outros locais, na Wikipédia tem lá uma lista dos prefeitos, tem uma falha lá na Wikipédia, falta um nome lá, mas está lá. No site da prefeitura também existe uma página. De todo modo, o primeiro prefeito foi o Abrão Aum. Diferente do que muitas pessoas imaginam, o Abrão Aum não era italiano, ele tinha uma origem sírio-libanesa, apesar de ter, naquele momento ali, os italianos serem a maioria, entre os emancipadores, e depois tivemos 17 governos, incluindo o atual do prefeito Dario Pacheco de Moraes. E nesses 17 governos, além do Abrão Aum, alguns foram reeleitos, né? Foi o caso do próprio Abrão Aum, que teve uma reeleição, o Jonas Ferragutti foi reeleito, o Zé Gasparini foi reeleito, o Milton Serafim também foi reeleito. Eu acho que foram esses os que tiveram, e o Jaime Cruz, né? Na verdade, ele assumiu numa saída do Milton Serafim, depois foi reeleito. Esses são os que tiveram reeleição durante esses 18 governos, né? Além do Abrão Aum. Todos esses governos aí foram organizados, né? Eles foram a partir da votação popular, com 2 exceções. Né? Eu acho que isso é importante também registrar. Não foi todo mundo eleito pelo voto popular direto. O primeiro, Abrão Aum, né, ele foi colocado pelaquela comunidade ali, pelos emancipadores. Né? Então, ele foi empossado pelos emancipadores. Então, ele não teve um voto popular direto. Depois, ele teve uma eleição. O terceiro governo de Vinhedo, ele também fez, aí sim, pelo voto popular. De 1957 a 1961, o Abrão Aum volta ao poder, aí sim eleito pelo voto popular, que é a falha que está na Wikipédia. Depois vou mandar um e-mail para eles. Falta lá essa eleição do Abrão Aum. E teve, durante o regime militar, né, que é sempre importante a gente lembrar também dessa triste passagem da nossa história, que infelizmente às vezes tem uma confusão sobre isso, mas a gente tem que saber que ditadura não é bom de forma alguma, né, porque ditadura mata pessoas, persegue pessoas, prende pessoas, tira a liberdade das pessoas viverem, cantarem, pensarem, tira o voto popular, enfim. Mas, de todo modo, é importante a gente saber que entre 1965 e 1969, nós tivemos um governo também instalado, né, que foi o governo do Jair Mendes de Barros, né, de 1969 a 1973. Né. Esse governo foi empossado pela ditadura, ele não foi eleito pelo voto popular. Então, essas são as 2 exceções. Olha, bacana. E uma pergunta minha aqui, o Abrão Aum, ele tinha por ele ser o primeiro, né, e foi decidido ali que ele seria o primeiro, ele tinha uma participação muito forte ali na emancipação, ou foi um 2 ou 1 tirado ali, como que foi? Tá. Então, você tinha basicamente Vinhedo duas comunidades, assim, muito fortes, né? Você tinha do lado onde a gente conhece a capela, que os suíços haviam feito ali uma organização de uma comunidade forte, né, junto com a comunidade negra. Então, do lado onde hoje a gente conhece como capela, majoritariamente era composta por suíços
e por negros, né, por afrodescendentes ou quilombolas. Essa comunidade não participou do processo de fundação de Vinhedo. Isso é uma curiosidade interessante, que só isso já merece uma tese, um estudo, né? Por que essa parte da cidade não participou efetivamente do processo de fundação e não estavam entre os fundadores, né? É uma comunidade importantíssima, né? Hoje, inclusive, né? Hoje representa um terço da cidade, naquela época já representava, e é inclusive onde as pessoas iam fazer as suas preces, né? Já que não tinha uma igreja onde a gente conhece hoje como o centro de Vinhedo, onde ficava a Rocinha, as pessoas iam até o outro lado, onde tinha a capela, né? E por isso é o nome do bairro hoje ainda. E do lado daqui, onde a gente pode chamar de bacia do Rio Atibaia, né? Desse lado aqui, do lado de cá da Estrada da Boiada, ficavam os europeus não suíços, digamos assim, né? Ficavam os italianos, os portugueses, os espanhóis, basicamente esses, e os alemães, né? Você tinha aqui essas 4 etnias ocupando essa região. E os italianos eram claramente majoritários, né? Eram mais organizados e tinham maior contingente. Basicamente foram essas pessoas que fundaram Vinhedo, essas etnias, né? Com uma hegemonia, como eu disse, dos italianos. E além desses europeus, existia também uma comunidade nascente aqui de sírio-libaneses, né, que estavam no mundo todo, sírio-libaneses por conta da crise da Ásia, enfim, que não é o caso da gente entrar, que eles se espalharam pelo mundo todo, eles estavam por aqui também. E esse médico, o Abrão Aum, era uma liderança muito forte, tinha uma ascendência nesse grupo, ele liderou, então meio que naturalmente foi indicado e foi meio que ovacionado ali, né, foi indicado pela história de forma unânime como o primeiro prefeito. Interessante, bacana. Bom, então vamos agora para a pergunta do Matheus, que ele vem com uma cobrança aí também. Eita. Rodrigo Paixão, aqui é o Gustavo da escola Darcy Brisky e eu quero fazer uma pergunta. Tem cinema aqui em Vinhedo? Se não tiver, construa um pra gente aqui perto e aí vai ser pra todo mundo. Tchau, Rodrigo Paixão. Eu falei Matheus, mas é Gustavo. Valeu, Gustavo. Mas é uma cobrança procedente, né? Porque, principalmente em tempos como a gente está vivendo agora, né, de crise e tudo mais, é importante a gente lembrar, né, a importância das artes, da cultura, das atividades que fazem a gente ter uma leveza da alma, de ter um senso crítico e autocrítico, enfim, que nos inspira a fazer leituras do mundo, que não seja só falar da pandemia, da Covid, tudo. A arte tem essa capacidade, esse potencial. Inclusive, né, nas pequenas horas que a gente tem, às vezes, de reflexão, que não está trabalhando, eu procuro muito estar ligado em alguma coisa como cinema, Netflix e tudo, porque ela nos leva a nessa possibilidade. Bom, o Vinhedo já teve cinema, né? Foi fechado, já teve mais de uma vez, já teve ali na praça onde hoje é a Praça Santana, depois já teve ali onde hoje é o Fórum, infelizmente fechou, não tem mais, na verdade os cinemas têm fechado, né, o que é uma pena, até por conta dessa coisa das redes digitais, da possibilidade da gente conseguir ver filmes no YouTube, na Netflix e tudo mais, mas eu pessoalmente acho fantástico o cinema, eu acho que a gente deveria voltar a ter em algum momento, né, da mesma forma como o teatro é super importante, e que lamentavelmente, não agora, né, mas fora da pandemia, o nosso já estava fechado e precisa ser reaberto. Então, eu estou de acordo, Gustavo, vamos à luta por mais cultura para o nosso povo. Muito bom, muito bom. Eu estarei lá, hein? Se abrir o cinema, eu estarei lá, porque eu também gosto do filminho. Vamos então com a Regina agora. A Regina é aluna do EJA. Vamos lá.
Meu nome é Regina Célia Miorali de Carvalho, eu moro aqui no bairro da Capela. Eu estudo na Escola André Franco Montoro, no EJA, no primeiro grau, desde 2019. Minha pergunta para a História de Vinhedo hoje é: por que o feriado da consciência negra não foi aplicado aqui em Vinhedo? Eu agradeço pela atenção de vocês. Espero que a minha dúvida seja respondida. Muito bom, uma alegria também receber uma pergunta da Regina. O EJA é um projeto fabuloso que, enfim, que tem uma importância estratégica, né? Bom, a pergunta não é diretamente ligada aos 72 anos de Vinhedo, mas é indiretamente ligada. A gente pode sim fazer essa inferência aí, pode refletir sobre a pergunta dela, que é uma pergunta importante, né? Praticamente todas as cidades aqui da nossa região têm o Dia da Consciência Negra. Eu acho que o município de Vinhedo precisa fazer uma reflexão sobre isso. Eu acho que tem ainda uma questão histórica que precisa ser melhor identificada e reconhecida. Eu acho que se a gente conseguir fazer essa passagem aí, né, não vou chamar de alienação, mas pelo menos de pouco conhecimento sobre a importância dos negros na nossa cidade, além da importância no Brasil, eu acho que possivelmente a gente vai ter em algum momento o feriado da consciência negra. Não só a importância dos negros, mas também a necessidade do reconhecimento histórico das injustiças cometidas, e é uma injustiça que deixou feridas muito graves, né? Feridas que são estruturais e que não se reverte da noite para o dia, né? Que está aí, né? Tem menor inserção do negro no mercado de trabalho, menor inserção na educação, na ciência, na tecnologia. No mesmo local e no mesmo trabalho, em geral, a negra tem uma renda menor, e tudo, né? O acesso à habitação, o acesso à cultura, tudo, quando a gente vai ver as estatísticas, as estatísticas demonstram que existe um problema histórico, estrutural, e que precisa ser corrigido, né? E o Dia da Consciência Negra não vai corrigir isso da noite para o dia, mas é um momento de reconhecimento, de reflexão. Então, acho que isso tem a ver um pouco também com a própria história da cidade, que os negros pouco aparecem, né? A não ser mais recentemente, é um reconhecimento que a gente tem em relação à comunidade da família da Dona Aurora, do samba de roda, o fato de ter uma praça na Gigante Capela, né, com o nome da Dona Aurora, e o samba de roda ter um reconhecimento como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo e tudo mais. Mas a gente tem, por exemplo, simplesmente a ignorância completa da existência do maior quilombo que existia no Estado de São Paulo, que ficava também ali no bairro da Capela. Então, por ter o maior quilombo do Estado de São Paulo, é evidente que teve um processo de escravização muito forte aqui nas fazendas, isso está documentado. Então, o povo negro trabalhou primeiro nas fazendas de açúcar, né, que a gente esquece que teve fazenda de açúcar gigantesca aqui na região, inclusive aqui em Vinhedo. Aqui a Fazenda Cachoeira, Fazenda Monte Alegre eram grandes fazendas de açúcar. A Fazenda Santa Cândida, do lado da Capela, era uma gigante fazenda de açúcar que começava lá em Jundiaí e chegava até aqui. Eram fazendas gigantescas, né, com engenhos que mandavam açúcar para fora, inclusive, né, para a Europa, para os Estados Unidos. E quem produzia essa riqueza eram os negros vindo da África. As fazendas de café também eram tocadas pelos negros vindos da África, e não eram tocadas pelo trabalho de pessoas que chegavam da África, eram tocadas por pessoas que eram sequestradas, torturadas, aprisionadas, né, e forçadas a trabalhar a troco de nada, né, para morrer jovem nas senzalas, né, como ainda tem a existência de uma embaixo ali do casarão da Fazenda Cachoeira, o último resquício que a gente tem da prova viva
do processo de escravização na nossa cidade. Pessoas eram chicoteadas, torturadas e mortas ali nas proximidades da estação ferroviária, hoje é Praça Santana e tudo. E após a libertação desses escravos, né, em 1888, houve uma diáspora, né, em São Paulo não tinha muito, porque era um governo muito complicado, as pessoas foram para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, que ainda tinha condição ali de trabalhar no Porto, lá no Rio, ou em Minas trabalhar em alguns espaços de mineração, mas aqui era muito difícil. De todo modo, ficou uma comunidade, né, que tem uma cultura rica, viva e ainda presente, e essa injustiça está aí, né, ela precisa ser corrigida, essa é a reflexão que eu faço sobre a ausência do 20 de novembro. Muito bom, e já dá para... Pode falar, Fabiano. Algumas pessoas, às vezes, dizem, mas por que o dia da consciência negra deveria ser todo dia? E é todo dia, né? Você mostra o quanto que existiu ao longo da história situações que colocaram o negro numa condição de inferioridade, de submissão, de dominação. E todo dia é necessário uma luta para reverter isso, mas o Dia da Consciência Negra, me parece que ele traz à tona aquilo que está acontecendo, é como se fosse uma revista, uma reflexão, um momento onde se amplia a consciência de tudo isso que está acontecendo. E aí, dentro da educação, entender que isso não é um tema para o Dia da Consciência Negra, é um tema transversal para acontecer de forma constante, independente da matéria, porque as transformações elas não acontecem com ações pontuais. Essa mudança do olhar é fundamental. E o que para mim é mais importante, a forma como as pessoas se veem tem a ver com a sua história, com a leitura que é feita da história, e com a forma como a pessoa é representada atualmente. E como as pessoas são apresentadas atualmente, tem esse laço da história que a gente precisa rever. Né? E por isso o Dia da Consciência é uma pergunta muito boa mesmo. Né? Não está diretamente ligado, mas claro que está. Quando você traz da história de Vinhedo, faz todo sentido. Exatamente. E a própria dúvida de algumas pessoas de por que colocar o Dia da Consciência Negra já explica muito, né, de toda essa história também, né? Mas eu vou emendar aqui uma pergunta que tem a ver com essa daí. Fica vendo. Eu sou aluna da EJA, da Escola Municipal Integração. Gostaria de fazer uma pergunta ao vereador Rodrigo Paixão, grande conhecedor da história de Vinhedo, inclusive é autor do livro Vinhedo das Aldeias Indígenas aos Condomínios Fechados. A minha pergunta é, como resgatar a herança dos povos indígenas e dos quilombolas que chegaram antes dos europeus ao território de Vinhedo? Isso aí fez a lição de casa, hein? Muito bom. Tá com o nome do livro na ponta da língua também. Nossa, ainda foi lá onde provavelmente começou a cidade. Vou até falar sobre isso. Eu não ouvi bem o nome dela, Josiane. Josiane. Então, Josiane, muito legal, viu? Obrigado pela pergunta, parabéns pela inspiração, pela inteligência da pergunta. A Josiane está ali, próximo do portal, né? Sim. Possivelmente não, só a gente não sabe exato, né, se é 50 metros para cá, 100 metros para lá, mas foi ali na Estrada da Boiada que começa a nossa jornada, né? E não sei se ela calculou isso, mas é fabuloso que ela tenha feito essa pergunta ali. Bom, a história desse pedacinho de chão aqui que a gente chama de Vinhedo, ela começa há milhares de anos, né? Isso realmente a gente não sabe há quantos milhares de anos, né? A gente sabe que são alguns milhares de anos. E a gente sabe que o que a gente chama hoje de Estrada da Boiada era chamada de Caminho dos Goiáses, né? Os Goiáses eram alguns dos índios, né? Uma das tribos indígenas que construíram uma estrada que saía do litoral e chegava até o Planalto Central, onde está hoje o estado de Goiás, onde está o Distrito Federal. Aliás, é por isso que chama Goiás, né, em razão dos índios Goiás mesmo. A gente sabe que naquele espaço ali era onde passava o Caminho dos Goiáses. O Caminho dos Goiáses saía do litoral do Brasil e chegava até o Planalto Central.
Isso é uma obra fabulosa das nações indígenas. Imagina se fazer isso sem as tecnologias que nós temos hoje. E o Caminho dos Goiáses era uma das vias, né, um dos canais que ligava ao Caminho do Peabiru, que era o caminho mais magnífico que pode só ter existido, talvez um dos maiores da história da humanidade, que ligava o nosso litoral, no Oceano Atlântico, ao Oceano Pacífico, mais especificamente na sede do Império Inca, né, em Cusco, e depois mais para dentro ali do Peru, e até o litoral, né, que a ideia era ligar o litoral do Oceano Pacífico até o litoral do Oceano Atlântico e ligar a sede do gigantesco Império Inca aos pequenos impérios e às nações indígenas que existiam na América, né, e principalmente aqui na América do Sul. Então, o Caminho dos Goiáses era um canal do Caminho do Peabiru. Portanto, a gente tinha aí redes que foram usadas, e aí eu acho que isso é importante, porque os portugueses, os bandeirantes, né, as entradas e as bandeiras, usaram esses locais para fazer a sua passagem, né? Então, o Anhanguera, né, que foi o cara que dá o nome para a nossa via aqui do lado, né, que liderou parte desses bandeirantes que chegaram aqui, passaram por Vinhedo, abriram o caminho e foram pegando ouro, prata, etc., etc., eles não fizeram um caminho, né, eles pegaram o caminho indígena, né, que era um caminho que já sabia que passava em locais interessantes, que passava perto da água, que tinha milho, mandioca nas laterais para as pessoas comerem, se alimentarem, que não era perigoso. Enfim, já era um caminho todo pronto, né? Portanto, só para fazer esse parêntese que eu acho que é importante, por conta da escolha que ela fez ali do local da pergunta. E ali ficavam tribos. As tribos, a gente já tem, inclusive, eu fiz uma live ano passado, mostrei um machadinho indígena que o ex-prefeito do Gasparini tem na casa dele lá. Eu já pedi para ele para a gente fazer um museu, para ele dar aquele machadinho para esse futuro museu, e tem outros instrumentos aí que estão espalhados, que eu trombei nas minhas pesquisas, e esses índios ficavam ali, e ali próximo da Fazenda Cachoeira, aqui na região central. Eram muitas tribos, né, que viviam aqui. Essa importância, né, dos índios terem descoberto caminhos, descoberto medicamentos, terem trabalhado também principalmente nas fazendas de açúcar, né? A gente sabe hoje que os índios também foram escravizados em fazendas. Essa história não foi contada, né? Da mesma forma como não foi contada a história, não foi contada adequadamente a história dos negros, né? Que trabalharam, que construíram riqueza, que aqui no nosso território tinha, repito, o maior quilombo do estado de São Paulo, um quilombo itinerante, que era inclusive uma coisa que deveria, e eu vou lutar para que inspire um filme em algum momento, porque é uma história para um filme, né? O Quilombo de Rocinha, ele ia até as fazendas de Jaguariúna, Campinas, Atibaia, Itatiba, aqui na região, ele estourava os cativeiros, libertava negros e voltava para cá. Então era um quilombo de guerra revolucionária também, que é uma história super fabulosa. E essa história foi esquecida, né? Na verdade, muitas vezes a história é a história dos vencedores, né? Daqueles que têm mais poder. Então, muitas vezes, o que a gente recebe é aquilo que os portugueses contaram. Nada contra os portugueses, acho que eles foram importantes também na história da humanidade, na história do Brasil, mas eles não redigiram a história correta, eles mataram os índios, fizeram com que os negros também fossem escravizados, e isso não foi reconhecido e deve ser reconhecido. Infelizmente, é uma etapa que a gente precisa registrar melhor. Bacana. Então, olha aí, quem sabe um museu e o Netflix. Fica a dica aí, hein? Já temos aí um roteiro pronto aí para vocês. Ô, Rodrigo, eu vou chamar aqui a Eliana novamente, que ela tem uma pergunta, uma colocação aí para você. Manda ver, Eliana. Olá, eu não consegui sair, está tão interessante tudo. Primeiro, assim, reiterando que a nossa proposta pedagógica, né, que contempla aí a participação dos nossos estudantes, espero que o Rodrigo esteja gostando, parece que está, né?
e estão mandando super bem mesmo, né? E a gente fica muito feliz. E eu não aguento não comentar, como professora de história, eu fico aqui participando, conversando, não consegui nem sair, estou trabalhando pelo celular e falando pro pessoal, olha, consigo responder aqui, mas não consigo sair daqui, tá? Eu gostaria, assim, de registrar, pessoal, que isso que o Rodrigo comentou, né, da importância de se colocar no calendário da cidade a comemoração do Dia da Consciência Negra, né? A gente sabe que, como o Rodrigo disse, não é apenas um dia, né, a respeito, mas é significativo para provocar reflexão. Concordo com você, Rodrigo, mas mais do que isso, o que nós precisamos fazer, creio que já aconteça de alguma forma, mas que a gente precisa garantir que aconteça, é que esses conteúdos, esses temas, né, da história indígena do Brasil e da nossa localidade, e dos negros, né, no Brasil e no nosso município e na nossa região, sejam garantidos nos nossos currículos escolares, né? Inclusive isso é obrigatório, né? Por lei, são conteúdos obrigatórios que devem constar no currículo, independente de datas, que elas realmente sejam incorporadas, tá? Mas que nós nos comprometemos a fazer isso já acontece, e nós queremos, assim, ampliar, qualificar ainda mais esse trabalho, né, no estudo, né, nos nossos currículos, nas nossas práticas educacionais na rede. Era isso que eu queria complementar e registrar. Bacana. Estou de acordo. E temos aqui, então, a última pergunta de alunos que selecionamos. Lógico, tiveram várias, mas se a gente for passar todas aqui, eu acho que, quem sabe, na próxima eleição, o Rodrigo está aqui ainda fazendo live. Mas eu vou colocar aqui a última pergunta de aluno para você, da Laura. Helena Silva de Paula. Pois não, a Laura. Acredita que com o passar do tempo e crescimento da cidade, Vinhedo, logo perderá suas características de cidade interiorana? Olha lá, Laura. Muito boa. Uma palavras pergunta grandes, hein? Legal, Laura. É uma pergunta que remete às origens e ao futuro, né? É uma pergunta que também demandaria aqui um tempão para responder. Mas, de todo modo, sim, né? Acho que a resposta mais objetiva é que sim, que as características interioranas, elas vão ser gradativamente perdidas, né? Isso não é necessariamente ruim, né? Quando a gente fala que está perdendo uma característica, mas está ganhando outras. É claro que pode ter perdas e ganhos nesse processo, né? Que é um processo histórico e cultural, né? Que a gente vai recebendo outras contribuições de outros povos, de outras culturas, outras etnias, não só do Brasil, de fora, coisas que chegam o tempo todo, tecnologias, espaços que vão sendo recriados na cidade. Na cidade também um corpo vivo, né, que vai se metamorfoseando, vai crescendo, vai chegando indústria, vai chegando comércio, vai tendo ruas, a natureza vai se moldando a isso por ação humana ou por ação da própria natureza, e assim vai, né? Então, imagina, né, uma cidade que tinha aí poucos mil habitantes até os anos 80, uma cidade muito pequenininha. Agora a gente pode ser considerado uma cidade média do ponto de vista do Brasil. Quando a gente olha o Brasil aí, aliás, o Marambaia, né, que foi o primeiro condomínio, que foi a outra pergunta que eu respondi, ele é maior que mais de 70% dos municípios brasileiros, né, do ponto de vista de população. As cidades brasileiras são todas pequenininhas. Do ponto de vista do que é o Brasil, então, Vinhedo, com mais de 80 mil habitantes, já é uma cidade média. Tem um distrito industrial grande, uma economia pujante, tem uma pequena agricultura, né? É pequena, mas ainda existe, mas tem um comércio forte, tem uma economia toda diversificada, tem um conjunto de condomínios aí muito alto, né? É uma coisa muito diversificada a ocupação do espaço urbano
no nosso município, como é diversificada a economia, bem como é diversificada a composição étnica, cultural, né, de gente vinda da Europa. Agora tem muito asiático, né? A gente vê na nossa cidade, gente da China, do Vietnã, a gente já vê gente da América do Sul, né? Haitianos, da América Central ou do Sul, né? Como a gente vê bolivianos, peruanos, uma composição forte de pessoas do Nordeste brasileiro, e como tem também gente que deu origem para a cidade, muitos descendentes de europeus, né, que ainda constroem nossa cidade. Então, nossa cidade é construída por várias vozes, por várias etnias, por uma multiplicidade aí de combinações, tanto na forma como na cultura, né, nas formas abstratas, né, da gente ver a cidade. E sim, a gente tá mudando, sim, né, tá perdendo o que a gente poderia chamar de uma característica mais interiorana. Bacana, já estamos dando sinais já que estamos crescendo, estamos na adolescência, talvez. Sim, quase da adolescência para a vida adulta. Estamos caminhando agora para o finalzinho já. O Fabiano quer fazer uma pergunta? Eu sei que você quer fazer uma pergunta. Rodrigo, você trouxe muita coisa interessante. Eu tinha uma ideia, mas nossa, muita coisa aí me surpreendeu. Eu queria saber, para você, como pesquisador, como pessoa, como profissional, enfim, né? O que foi nesse processo, nessa pesquisa, o que foi mais curioso ou até mais impactante para você em termos de descoberta, e você, nossa, né, chamou mais sua atenção? Tá. Eu já mencionei alguns aí, essa coisa da história dos negros e dos índios, que tem muita coisa, só falei uns pedacinhos aqui, mas já falei algumas coisas que são importantes. Eu queria só colocar uma outra coisa que é bem interessante, que tem a ver o porquê que a cidade de Vinhedo cresce aqui, próximo de onde é a Fazenda Cachoeira, próximo onde a gente conhece no centro da cidade. Isso é uma coisa super interessante que realmente eu descobri e nunca tinha ouvido nada parecido, né? Então, ocorre que durante o século XVIII, né, a gente tinha aqui a passagem de pessoas que estavam indo para o centro do Brasil, né? Nós tínhamos em Vinhedo terras que eram sesmarias, que começavam geralmente em Jundiaí e terminavam em Campinas, ou terminava aqui em Rocinha, ou terminava em Pinheiros, né, onde hoje a gente conhece como Valinhos. Essas sesmarias eram cultivadas por pessoas pobres, humildes, que chegavam e colocava sua lona ali, digamos assim, né, como os termos de hoje, mas armava ali uma barraquinha, começava a plantar milho e tal. E não é a outra razão da gente chamar Rocinha naquele momento, né? Porque Rocinha, né, eram rocinhas, na verdade. Tinha uma roça maior, que quando as carroças passavam, quando os bandeirantes passavam, eles vinham aquela roça maior, tem uma rocinha ali, que era, inclusive, uma forma desdenhosa, né? Era meio que de tirar sarro mesmo. Aquilo nem uma cidade aquilo ali é uma rocinha. Era um jeito de tirar sarro mesmo, né? Para usar uma linguagem da juventude. E essas pessoas, né, ficavam ali nesse cultivo de uma economia primária. Bom, o fato é que com a passagem rápida de bandeirantes, de tropeiros e gente aventureira de toda a ordem que ia para o centro do Brasil e passavam por aqui, formou-se a ideia de ter um comércio, né? E esse comércio era feito no que era o caminho dos Goiáses, e que depois, gradativamente, foi sendo conhecido como Estrada da Boiada, né? Esse caminho começou a ter postos de venda de produtos. Eram pousos, né? Você tinha um pouso em Jundiaí, tinha um pouso em Louveira, que depois foi transformar-se na cidade de Louveira, e tinha um pouso aqui, e por isso que se formou também ali ao redor da Estrada da Boiada também um povoadinho, né? Depois Valinhos tinha outro pouso, que era
o Pouso de Pinheiros e assim por diante, que coincidentemente era onde ficavam as tribos, uma aldeia. Geralmente tinha um clarão onde ficava uma aldeia, já estava tudo muito formadinho, os portugueses iam lá e formavam o pouso. Bom, tinha um cara que chamava Antônio da Cunha Abreu. Esse cara conseguiu, porque ele era muito amigo do rei, era amigo do império, etc., ele conseguiu um monopólio. Então, todo mundo que passava por aqui, ele vendia os produtos. Então, ganhou muito dinheiro naquele, onde era o pouso de Rocinha, que a gente acha que é mais ou menos onde hoje está o Parque Municipal Jaime Ferragutti, ou até a Casa Verde, né? Algo como nesse perímetro aí, nesse espaço entre o parque e a Casa Verde ficava esse pouso que era dominado pelo Antônio Cunha Abreu. Aí teve um cara que morava entre Jundiaí e Louveira. Esse cara resolveu enfrentar esse monopólio. Então, ele era um comerciante muito habilidoso, e esse cara é maluco. Ele abriu um novo caminho. Ele abriu um caminho que saía do Rio Capivari, lá em Louveira, entrava por dentro, passava onde hoje é a linha de trem, onde é a Fazenda Cachoeira, chegava até a Fazenda Capuava, Valinhos, e entrava por dentro de Campinas. Era um novo caminho. Bom, ele pediu autorização para o governo central e abriu um novo pouso. Então eu vou enfrentar esse cara, e conseguiu um novo comércio que passava onde hoje é o centro de Vinhedo. Isso mais ou menos em 1732. O que é o interessante disso? O interessante disso é que ele tira parte do movimento que acontecia na Estrada da Boiada, e onde se formava um povoado, e joga um povoamento para cá, para onde a gente está aqui no centro da cidade. E a partir dali cria um pouso, que depois vai surgir uma fazenda, que é a Fazenda Cachoeira, que é onde vai surgir a cidade, né? Então, esse maluco chamado Alexandre Simões, é o nome dele, ele funda Vinhedo. Ele dá a primeira cartada para a fundação de Vinhedo, né? Óbvio que não é ele sozinho, provavelmente ele tinha índios junto, ele tinha outros portugueses, ele era português, filho de português, mas é um fato super curioso, que não está escrito nos sites oficiais, a gente vai colocar depois no site da Câmara, porque a história é real, mas está no meu livro, né? E é algo que realmente mudou o curso da história, porque um enfrentamento comercial leva a um povoamento do centro de Rocinha, que vai fazer a cidade se fundar aqui no centro da cidade. Olha lá, que bacana. Gostou, Fabiano? Eu vou chamar a Eliana novamente aqui, que ela tem pergunta para você também. Nossa, que delícia esse bate-papo. A aprendizagem deve ser sempre dessa forma, né? Prazerosa, buscando respostas para as nossas questões, né? E aí, a gente sabe que esse trabalho de pesquisa do Rodrigo é um grande avanço em termos da história, né? Não só do nosso município, mas da própria região, porque não tinha as delimitações que a gente tem hoje, né? Mas, apesar de ser esse grande avanço, a gente sabe também que os próprios documentos, né, Rodrigo, as fontes que você teve acesso, elas já são, por si mesmas, excludentes, elas já trazem o registro, né, de quem dominou nessa história, né? E aí, nessa perspectiva, eu gostaria que você comentasse um pouco da sua conclusão, das suas reflexões acerca das mulheres nessa história. E aí, Rodrigo, o que você encontrou algo sobre as mulheres nessa história? Onde estavam as mulheres nessa história? Ótima pergunta, hein? Uma pergunta super interessante, que leva a muitas outras reflexões. Mas, assim, o fato de encontrar quase nada sobre as mulheres revela, na verdade, a nossa estrutura social, as raízes do Brasil, ou as raízes de Rocinha, ou as raízes de Vinhedo, como preferirem, que são raízes naturalmente aspas, né? No sentido que é evidente
que são raízes machistas que excluíram as mulheres do processo histórico, do processo de divisão de poder, né? Você não tinha, né, até o século XX, né, mulheres que tivessem alguma incidência preponderante nos nossos destinos, né? Mas eu vou falar uma que é muito interessante, quer dizer, são duas, né? Uma eu já falei, que é a Dona Aurora, né? Que faz parte da história viva da fundação de Vinhedo, das raízes de um povo, de uma etnia que foi fundante, né? Então, se a gente for ver ali os povos que são fundantes, a Dona Aurora estava ali. Do ponto de vista, digamos assim, mais popular, do povo que construiu Vinhedo. Mas tem uma que é da origem aristocrática do poder dominante, que também é importante ressaltar e reconhecer, e que ainda não foi bem reconhecida, a não ser em papo de boteco, em conversas que a gente ouve por aí, né? Aliás, só tem um nome relativo à família dela em toda a cidade de Vinhedo, que é a Rua Monteiro de Barros, que, na verdade, esse nome é muito mais por causa dos avós, do pai dessa pessoa, né? Eu estou me referindo a Leontina Monteiro de Barros. Por que ela é importante? A Leontina Monteiro de Barros era filha da elite que fundou o Brasil, né? Ela, os pais, toda a família dela, tanto da mãe como do pai, era gente poderosíssima, né? Os Monteiros de Barros tinha as principais terras da capital. Aliás, o aeroporto de Congonhas era do Rodrigo Monteiro de Barros, né? Que era que tinha todas aquelas terras ali. Ele simplesmente doou, era tanta terra que ele doou. Eles faziam parte do Brasil Império, depois fizeram parte dos primeiros governos e tudo mais, né? A gente que tinha grandes fazendas de açúcar, de café, e participou da política, né? Inclusive, o pai da Leontina e o avô da Leontina, que passaram por Vinhedo em algum momento vieram por aqui, eles foram deputados, né? Foi deputado federal, deputado estadual, tal. Eles viveram aqui em Vinhedo, e esses sim estão na história. Só procurar lá Rodrigo Monteiro de Barros, vai aparecer um monte de coisa no Google. A Leontina, ela não tinha descendentes diretos e não tinha irmãos. Ela herdou a Fazenda Cachoeira. E ela simplesmente tomou o comando daquele espaço e fez da Fazenda Cachoeira um espaço muito mais democrático, no sentido que ela acolheu o pessoal que trabalhava ali, não tinha onde ficar, eles podiam ficar, mesmo aposentados. Ela doou um monte de espaços para a cidade, que viraram, inclusive, por exemplo, o Clube Rocinense, onde hoje está o Clube Rocinense, ela que doou. Ela não fez questão de dominar a política da cidade, então ela tinha muito dinheiro e poder, mas nunca quis, olha, que a cidade vá para lá do X ou Y, então ela colocou uma visão, na minha opinião, muito mais democrática. Isso tem uma razão, né? A Leontina perdeu o pai muito jovem, né? A mãe dela a criou, e a criou indo e vindo para a Europa. Então, a Leontina teve contato com ideias liberais, com ideias republicanas, com ideias democráticas, que ela trazia para a Rocinha, né? E depois para Vinhedo. E essas ideias fizeram com que, por exemplo, a Dona Lúcia, que era também uma outra mulher, agora mais contemporânea, pudesse ficar ali e ter sua família, que também era um remanescente quilombola, pudesse acolher o pessoal que trabalhou na fazenda, que ela doou espaço para a cidade, implementou uma nova visão, que inclusive permitia essa coisa da população ter um vínculo afetivo, que pudesse usar a Fazenda Cachoeira como um espaço de lazer, etc., de ter uma relação colaboracionista com o poder público. Quem fez foi a Leontina, né? Ao longo dos anos aí, das décadas do século XX. Isso não foi reconhecido ainda, na minha opinião, e deveria ser melhor reconhecido, né? A gente colocou aí no livro. Ela é uma parte da nossa história de uma mulher da aristocracia, mas com uma importância gigantesca. Junto com a Dona Aurora, eu diria que do século XX são as duas grandes mulheres da nossa cidade. Olha que bacana.
Vamos esperar que agora os registros sejam mais fiéis e mais agradecidos às mulheres de Vinhedo, né? Bom, estamos caminhando para o final, estamos no final já agora, tá? Para você que está vendo o vídeo, estamos gravando esse vídeo no dia 1º de abril de 2021, tá? Mas nada disso aqui é mentira, tá? É tudo verdade, tá tudo escrito em lugares aí, é tudo fato, ok? E amanhã é aniversário de Vinhedo. Amanhã Vinhedo completa 72 aninhos. Então, Rodrigo, a palavra agora nesse momento é sua aí para você fazer suas considerações finais e dar um parabéns, um UTA, né? Um abracinho em Vinhedo aí. É contigo. Bom, primeiro, completando isso que o Bruno acabou de dizer a respeito das fontes históricas, de fato, no livro está ali dezenas e dezenas de fontes e tudo muito referenciado, né? Então tudo foi muito bem estruturado, organizado, sistematizado, com muito carinho, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que fica aí, nesses 72 anos de Vinhedo, uma reflexão, né, sobre as origens e sobre o futuro da nossa cidade, né? A gente conhecer melhor as nossas origens, saber reconhecer todos os povos, todas as etnias que construíram a nossa cidade, saber entender como que a gente construiu a nossa identidade cultural, as razões, né, da gente ter condomínios na nossa cidade, por que foi assim, por que é o nome da cidade, a questão da uva, a relação com as outras culturas, com as outras economias que a gente já organizou por aqui, por exemplo, a pedra, cerâmica e etc. E a partir da reflexão sobre as nossas origens, pensar sobre o futuro, né? Porque, claro, está tudo isso muito vinculado, né? Afinal de contas, qual é a vocação de Vinhedo? A vocação de Vinhedo é voltar a ser uma terra da uva, é apostar nos condomínios, ou agora é de ser uma cidade industrial, ou não, uma cidade de serviço, uma cidade que vai investir em alta tecnologia. Vinhedo é uma cidade turística, a Fazenda Cachoeira deve ser preservada, a gente deve ter um museu na cidade, a gente deve ter turismo gastronômico. Qual a importância de todos os povos, né, dos italianos, dos suíços, dos negros, dos espanhóis? Por que o Parque Municipal chama Jaime Ferragutti? Por que a nossa rua central chama Monteiro de Barros, a outra chama 2 de Abril? Reflexões, portanto, que eu estou aqui colocando, tanto das origens como do futuro da nossa cidade. Essa que é a mensagem que eu deixo para que a gente, nesse 2 de abril, reflita, né, sobre a nossa cidade, sobre o que ela significa para a gente. É uma cidade que eu tenho muito orgulho, né, e gosto de sentir que a gente vive numa coisa maior, né, que tem 72 anos de autonomia político-administrativa, né, de nome, Vinhedo, da ata, da fundação, mas que tem séculos de história registrada e milhares de anos de história não registrada. Fantástico. Algum recadinho para os alunos aí, tanto que fizeram as perguntas, quanto os outros que estão aí estudando Vinhedo, né, que estão na nossa rede? Alguma dica também para saber mais sobre a história? Pode... Claro, o meu livro é uma contribuição, mas tem outras contribuições, todas são válidas. A gente vai ter esse espaço no site da Câmara para contar um pouco a história do Legislativo, vai ter coisas da cidade, vai ser um espaço de busca. O livro está na biblioteca, está nas bibliotecas aqui da região e da cidade, todas elas receberam pelo menos um exemplar, na Biblioteca da Rádio da Capela, na Biblioteca Municipal, várias bibliotecas têm um exemplar do livro que pode ser consultado para aqueles que, né, não podem ou não conseguem nesse momento ter acesso a essa obra. Eu também deixo como dica sempre contestar, no sentido sempre refletir, né? Acho que as informações nunca devem ser aceitas como verdades absolutas, né? Então, eu brinquei no início, né? Então, quem descobriu o Brasil? Então, mas descobriu mesmo? Tinha gente aqui antes? Né? Quem eram essas pessoas? Essa pessoa descobriu mesmo? Ela chegou aqui sozinha? Então, é real a gente falar em descoberta? Então, a mesma coisa vale para Vinhedo, né? Quem foram os primeiros que chegaram? Quem fundou? Quem emancipou?
Quem estava aqui antes? Quem construiu a riqueza? Qual é o papel das mulheres? Qual é o papel das diversas etnias, né? Então, a dica que eu deixo para os estudantes que acompanham esse vídeo é essa, né? De pensar, de pesquisar, de refletir, de fazer com que a curiosidade impulsione o conhecimento e a transformação. E obrigado, mais uma vez, ao Fabiano, ao Bruno e à Eliana pela oportunidade. Um abraço. A gente que agradece, cara. Foi riquíssimo. Vou chamar aqui, então, a Eliana Crispim, que dá um tchau para a galera que está vendo. Quero mais uma vez agradecer ao Rodrigo. E, Rodrigo, suas perguntas me fizeram lembrar o poema do Bertold Brecht, Perguntas do Trabalhador que Lê. Era exatamente o que eu pensava enquanto te ouvia, tá? Que coisa linda. Eu quero agradecer, além do Rodrigo, a equipe da Secretaria de Educação, as coordenadoras que trabalharam, tá? As equipes gestoras das escolas, mesmo a gente sabe que nesse trabalho remoto, com outras atividades, a gente conseguiu inserir essa proposta, sabemos que foi um trabalho extra, né? Então, nosso agradecimento, meu e do Fabiano, que levamos essa proposta para as coordenadoras de segmento, para as diretoras, professores, as coordenadoras das unidades, aos familiares que a gente sabe que se envolveram, tá? E muito especialmente a esses estudantes, né, que participaram de forma tão brilhante, tão representativa. E para o município de Vinhedo, eu quero dizer que esse trabalho, né, que é um pequeno trabalho que nós estamos fazendo, mas de grande importância, é o nosso presente para a cidade, é essa provocação. Vamos continuar estudando e nos comprometendo com essa história, com esse destino, né, que é nosso e que é coletivo, que é individual e coletivo. Então, desejando aí que sejamos realmente mais conscientes, mais participativos na construção dessa história. E por isso escolhemos esse formato, esse vídeo, compartilhar esses conhecimentos como um presente para a cidade. É isso, gratidão a todos. Obrigado, Eliana. Fabiano? Só agradecer demais. Falou, era a palavra que estava na minha boca aqui. E aí, se a gente for pensar, que maravilha que foi esse encontro, né? Eu me senti um estudante, assim como o pessoal que está do outro lado aí ouvindo a gente também. Então, a gente não tem um Rodrigo para cada sala de aula, mas a gente tem os livros, né? Então, até que ponto a gente consegue reproduzir um pouco disso com livros, com a própria internet? Mas eu quero ir para além, né? Que o momento do aprendizado, que esse papel do professor e do estudante seja fazer perguntas e buscar respostas. Às vezes a gente não vai ter resposta mesmo, mas a gente vai pensar e vai buscar dentro do que estiver próximo da gente, à nossa disposição, a melhor resposta. E geralmente as respostas são importantes para a gente cuidar da nossa vida, para cuidar da minha, mas também pensando como isso impacta na minha relação com as outras pessoas, né, com a cidade. E o que eu achei muito bonito que o Rodrigo trouxe, e é isso que eu quero destacar principalmente, todos nós construímos Vinhedo todo dia, tudo que a gente faz. Então, tem pessoas que têm destaque, estão em posição de destaque, mas é impossível a cidade se sustentar se não for com a ação de cada um de nós. E a ação de cada um de nós torna a cidade melhor, torna as relações e o entorno melhor, ou não. Então, que cada um valorize muito cada escolha, cada ação, e é para isso que, do meu ponto de vista, serve a educação e esse encontro. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Valeu, Fabiano. Eu vou deixar aqui para finalizar 3 dicas, hein? 3 dicas para vocês. Primeira de todas, tem muita coisa em memória viva ainda. Tem muita gente, como o Vinhedo tem apenas 72 anos, tem muita gente que viveu esse começo de história aí, que pode estar por aí, perambulando, pode estar na sua família. Então, troca uma ideia com seus familiares aí, que tenho certeza que deve ter muita memória na sua família, aí, se você é daqui da região, que é bem bacana. Outra coisa, quer aprofundar um pouquinho mais essa conversa? Vou te dar 2 caminhos, então. Primeiro, o podcast que a gente fez com o Rodrigo Paixão, tá? Sobre Vinhedo.
que você pode procurar pelo HTP Áudio nos seus aglomeradores de podcast aí, no Spotify, no iTunes, ou mesmo aqui no canal da Se4Me, é o episódio 6, tá bom? Vou deixar aqui o link para vocês. E também, lógico, mais uma vez, o livro do Rodrigo Paixão. Ele já falou que está espalhado por Vinhedo aí, e você também pode adquiri-lo pela internet, para não sair de casa, tá bom? Pode adquirir pela internet. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Podemos encerrar? Rodrigo? Valeu, brigadão. A gente que agradece mais uma vez o convite. Vamos finalizar aqui com um tchau geral. Parabéns, Vinhedo! Tchau, pessoal. Até mais.